Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos estudando o capítulo 5 do livro Bem-aventurados os aflitos. E continuamos também, ainda dentro desse capítulo, o estudo do item O Suicídio e a Loucura. Esse item, o suicídio e a loucura, é composto pelos subitens que vão de 14 a 17. No vídeo anterior, nós estudamos até o subitem 15 e agora nós estudaremos os subitens 16 e 17, finalizando, portanto, esse item, o suicídio e a loucura. Esses dois subitens que nós estudaremos agora nos mostram o que oferecem a doutrina materialista e a doutrina espírita para aqueles que vivem dificuldades e pensam em suicídio. Além disso, nós temos também o aprofundamento das razões que o Espiritismo oferece como sendo contrárias à ideia do suicídio. Quem estuda o Espiritismo recebe essas informações que lhe dão forças para resistir a essa ideia do suicídio. Portanto, esse é o conteúdo desses dois subitens, arrematando, concluindo o item o suicídio e a loucura. A ideia de continuidade é muito simples. Nós já estudávamos esse tema do suicídio no item anterior, que nós tratamos também em nosso vídeo anterior. Portanto, a ideia de continuidade consiste apenas em dizer que esses subitens finais continuam tratando sobre a questão do suicídio na ótica espírita. Então vamos aos nossos dois subitens, primeiramente ao subitem 16, que é composto por dois parágrafos. Nós vamos agora então ao primeiro parágrafo do item 16. Como sempre, já estamos acostumados a fazer, vamos às informações que estão nesse primeiro parágrafo, que nós subdividimos em duas partes. Na primeira parte, aqui no nosso número 1, em amarelinho, nós temos as seguintes informações. Primeira delas, a simples dúvida sobre a imortalidade da alma e o materialismo são os maiores incitantes ao suicídio e causam aquilo que Allan Kardec chama aqui de covardia moral. Nós voltaremos a essa expressão daqui a pouquinho para comentar. Continua então nessa primeira parte, nos trazendo um pouco mais de informações, dizendo que os cientistas, as pessoas de saber que dizem não haver vida pós a morte, levam as outras pessoas a deduzir que são, assim, desgraçados, os que sofrem, não oferecem recompensa para o sofrimento aqui na Terra. Poderíamos dizer também, adicionar aqui que além de não oferecerem recompensa para o sofrimento, nem mostram também a justiça no sofrer, que nós já estudamos nesse mesmo item do capítulo. E tampouco dão esperança aos que sofrem. Portanto, essas são as características principais aqui do materialismo e daqueles que propagam essa ideia. Vamos às informações da nossa segunda parte, no nosso número 2, que consistem no seguinte: é uma conclusão. A conclusão de quem segue a doutrina materialista e está sofrendo muito é que matar-se equivale a sofrer por menos tempo. Ora, não tenho vida futura. Quando eu morro, eu deixo de sentir. Então, se não há esperança de fim para esse sofrimento, o melhor é que eu termine com a minha vida agora e assim eu sofro por menos tempo. Essa é a conclusão a que chega um materialista que sofre muito ou a pessoa que segue essa doutrina materialista. Bem, retomando um pouquinho esse parágrafo, então. A simples dúvida sobre a imortalidade da alma, sobre a vida futura, e o materialismo estão na base
da atitude do suicídio. Essa simples dúvida faz com que a pessoa não consiga combater, não consiga evitar o seu sofrimento. É isso que está na base de todo pensamento suicida, pois daí se conclui, como nós vimos, que matar-se é o melhor caminho para abreviar ou para terminar o sofrimento. Então, muito cuidado sobre as nossas concepções de vida, né? Estudar o Espiritismo nos dará alguns resultados muito interessantes, como veremos na sequência. Vamos então ao segundo parágrafo do item 16. Primeira informação que nós temos aqui, na nossa primeira parte, também dividimos em duas partes, o segundo parágrafo, nos diz que o materialismo é o veneno que inocula a ideia do suicídio, que inocula no sentido de inocular, no sentido de introduzir, não é? O materialismo é esse veneno que introduz em nossas mentes a ideia do suicídio, e aqueles que a propagam são responsáveis por ela. Muito responsáveis, segundo essa nossa primeira parte aqui do segundo parágrafo do subitem 16. Na segunda parte, nós lemos que o Espiritismo oferece a certeza, essa palavra é muito importante, da vida futura, e que com ela, com essa certeza, nós temos a paciência, a resignação, que afastam muito naturalmente a pessoa de pensar no suicídio. E oferece também, portanto, aquilo que Allan Kardec chama de coragem moral. Muito bem, retomando um pouquinho o que nós vimos até agora. Quem propaga as ideias materialistas é corresponsável pelos pensamentos suicidas das pessoas que acabam por adotar essas ideias. Pois, obviamente, essa pessoa que propaga essas ideias materialistas muitas vezes é um cientista, uma pessoa de saber que tem influência sobre aqueles que os ouvem, sobre aqueles que os seguem e, portanto, acabam tendo pensamentos que são contrários aos pensamentos de ordem da integralidade da vida do espírito, não é? A vida não é apenas a matéria, mas é a vida imortal do espírito. Vamos falar um pouquinho sobre essa expressão que nós vemos aqui agora no finalzinho do parágrafo, coragem moral, exatamente contrária à que nós víamos agora há pouco, que falava sobre uma covardia moral. Com a certeza da vida futura, surge isso que Allan Kardec chama de coragem moral, ou seja, as forças interiores que levam a pessoa, o espírito, a suportar as provas e a enfrentar as aflições de modo a resolvê-las, ou mesmo, pelo menos, minorá-las. Então, quando a pessoa tem essas informações da doutrina espírita, ela ganha isso, ou ela é capaz de criar em si mesma isso que Allan Kardec chama aqui de coragem moral. Essa força que a pessoa tem por saber que seu sofrimento é pequeno, que ele dura talvez uma existência corpórea, mas que ele tem data para acabar, que ele passará e que ela continuará a viver dias melhores se souber enfrentá-lo bem com essa coragem moral, com essa paciência, com essa resignação que nós já temos estudado aqui mesmo no capítulo 5. Na sequência, nós vemos o aprofundamento das ideias, dos conhecimentos e dos resultados que o Espiritismo pode oferecer para quem o conhece em relação a essas ideias de suicídio. Para isso, entramos então agora no item 17, que contém apenas um parágrafo, que é, de certa forma, é um pouquinho extenso, e, portanto, nós o separamos em três partes. Nós estamos exibindo a primeira parte desse parágrafo e vamos buscar as informações agora que ela traz. Continua o texto de Kardec, portanto, dizendo que o Espiritismo apresenta outro resultado que não apenas a coragem moral, a paciência e a resignação. Um resultado igualmente positivo e mais decisivo, porque, afinal de contas, o Espiritismo traz os próprios suicidas narrando as suas experiências.
os próprios suicidas voltam para informar o que aconteceu com eles no plano espiritual depois que cometeram o suicídio. E nos diz aqui também, esse parágrafo aqui no nosso grifo, que alguns, e essa palavra alguns é importante, cujos sofrimentos, nem por serem temporários, como nós sabemos, né? O sofrimento sempre é temporário, e não eternos, não são menos terríveis. Alguns dizem que os seus sofrimentos são terríveis, mesmo não sendo eternos e mesmo sendo temporários. Mesmo assim, são terríveis. Essa palavra alguns volta aqui para surge aqui para nos dizer que é muito importante lembrarmos que as consequências dos atos em nossas vidas são diferentes para qualquer um de nós. Isso se enquadra também na situação dos suicidas. Afinal de contas, Deus leva em consideração todos os atenuantes e todos os agravantes de cada uma de nossas faltas, de cada um de nossos crimes. E embora o suicídio seja um crime terrível, seja um crime grave, as consequências dele são diferentes para cada uma das pessoas. Nós que somos espíritas não podemos concluir nada quando alguém nos pergunta: fulano se suicidou, como ele está no plano espiritual? Se não formos médiuns ostensivos e não tivermos informações muito seguras sobre esse espírito do outro lado da vida, nada podemos dizer. Não sabemos. Cada espírito tem nas suas atitudes durante a vida os atenuantes e os agravantes para sua situação no plano espiritual. Repetimos, Deus leva tudo isso em consideração. E às vezes, pode ser que esse espírito, embora tenha cometido essa falta, esteja em uma situação no plano espiritual justamente de ser socorrido, de ser orientado, por ter feito com ignorância, por não saber das consequências, e assim por diante. A experiência de cada um é diferente, e Deus, é preciso lembrar, é um Pai de bondade e de justiça. Bem, ainda nesse parágrafo, nós lemos que os próprios espíritos voltam para nos contar as suas experiências. Portanto, assim, provam a imortalidade da alma, o que anula a tentativa de suicídio, não é? A pessoa tentou se suicidar, continuou vivendo. Então, aqui mais um ensinamento muito importante da doutrina espírita. Vamos à segunda parte desse parágrafo, ainda do parágrafo 17. Primeira informação que nós temos aqui nos diz que o espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. E esse parágrafo traz 5 motivos que nós citaremos a partir de agora. O primeiro deles nos diz que aquele que sofre na terra será feliz, será ditoso na vida futura, tanto quanto tenha sido resignado diante desse sofrimento na terra. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo diz que quando a pessoa se suicida, chega ao resultado oposto ao que esperava. Esperava terminar com sua vida, esperava acabar com o sofrimento. Continua vivo e agora vê um aspecto mais profundo, inclusive, da existência, né? A imortalidade da alma. Então chega ao resultado oposto. O terceiro motivo que está aqui nos diz que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, ou seja, o sofrimento aumenta. E então a pessoa não alcança o seu objetivo. O quarto motivo nos diz que aquele que vai ao plano espiritual pelas vias do suicídio não chega a se reunir com as suas afeições, com aqueles a quem esperava encontrar no plano espiritual, com seus afetos, com as pessoas mais queridas. E o quinto e último motivo, esse que está no grifado, aqui praticamente a conclusão, né, desses motivos todos, a consequência do suicídio é decepção e também são consequências contrárias aos seus próprios interesses.
Talvez se a pessoa chegou às vias do suicídio, esperando terminar com a vida e, por consequência, com suas dores, esperando encontrar entes queridos do outro lado da existência, o que seria um contrassenso, inclusive, né? Eu penso em me matar, mas espero me encontrar com outros na outra vida. Então é um contrassenso daquele que pensa em suicídio já, não é? A pessoa que tem esses interesses, que espera esses resultados, encontra no suicídio justamente os resultados opostos. Por isso, nós temos aqui, na conclusão, que o Espiritismo é o grande remédio para, ou o grande remédio que é contrário às ideias suicidas. Ora, se o Espiritismo mostra que o suicídio causa exatamente os efeitos contrários dos efeitos esperados pelo suicida, claro, melhor não fazer. Né? E na conclusão do nosso subitem 17, nós temos que, comparando as duas doutrinas, o materialismo e o espiritismo, conclui-se que a primeira, o materialismo, leva ao suicídio, incentiva o suicídio, enquanto a segunda, o espiritismo, a evita. Claro, depois de todo esse aprofundamento que nós vimos, nós somos obrigados a concordar que o espiritismo nos leva a evitar o suicídio, fazendo isso inclusive de forma lógica, fundamentada nos fatos que a doutrina espírita descobriu ao estudar e desenvolver a comunicação entre os dois planos da vida, o plano dos encarnados e o plano daqueles que estão desencarnados. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora. Vamos estudá-la, vamos aprofundar os nossos conhecimentos no espiritismo e transmiti-los para os nossos irmãos que estão em aflição e em desespero. Vamos ensinar a eles que a vida continua sempre, que somos espíritos imortais e que combater as nossas aflições aqui com coragem moral é avanço intelectual e é também avanço moral, o que nos trará dias muito melhores no futuro. Então, queridos e queridas, deixamos como sempre o nosso fraterno abraço, o agradecimento pela companhia nos estudos e o voto de que Deus nos abençoe hoje e sempre, nos enfrentamentos da vida, nos ajudando a criar por nós mesmos essa coragem moral tão necessária em nossos dias.